A ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, está comemorando uma decisão lá, uma sinalização, né, do presidente de Portugal, eu acho que é primeiro-ministro, não sei como funciona lá em Portugal, enfim, o rei do gado lá de Portugal, está comemorando uma decisão que basicamente é: olha, nós vamos reparar o racismo, a escravidão que teve no Brasil, nós vamos indenizar as pessoas, o governo de Portugal reconhece os erros. E aí ela falou lá um monte de besteira lá, falando que é, sobre restituição, alguma coisa assim. Então, bora falar por que que isso não é sobre restituição a parentes de pessoas que foram escravizadas, e isso é sobre mais uma desculpa para basicamente o governo brasileiro ter uma desculpa para roubar o governo português. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é o canal de viés austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje tem tudo pra ser polêmico, eu acabo sendo mal interpretado, mas enfim, eu posso simplesmente ser responsável pelo que eu falo, não pelo que você interpreta do que eu falo, então se você quiser tiltar aí, a caixa dos comentários está aí embaixo. Então vamos falar sobre alguns aspectos aí da questão de escravidão, restituição, sobre uma perspectiva libertária. Primeiro, sobre a escravidão do Brasil, em primeiro lugar, ela não foi somente de negros, tá? Então toda essa pauta de militante aí antirracista que diz: ai meu Deus, só negros foram escravizados. Não, tinham escravos brancos, porque a questão da escravidão nunca foi com negros, era por escravos. Tanto que a maior parte, isso é historicamente um fato, o povo que mais foi escravizado na história são os povos eslavos. Eslavos, a etimologia dessa palavra vem do inglês de slaves, que é literalmente a mesma palavra para escravos. Então, em inglês, você pode falar povos eslavos, ou também pode ser interpretado como povos escravos. Então, é basicamente a mesma coisa. É como a gente aqui no Brasil diz, por exemplo, manga de camisa e manga fruta. Eles têm essa questão. Então, é a mesma palavra, mas quer dizer duas coisas diferentes. Se eu falar que eu estou chupando uma manga, todo mundo vai entender que é uma fruta. Se eu falar que eu cortei a manga, alguém pode ficar em dúvida. Peraí, ele cortou a manga da camisa ou ele cortou uma manga fruta? Então tem essas coisas da língua, né? Então os povos que foram escravizados, a maior parte são os povos eslavos, que aqui a gente tem essa tradução, mas não é a mesma coisa, né? A gente usa eslavos e escravos. É parecida a palavra, mas não é a mesma palavra. Então, basicamente, esses povos, eles não eram negros, eles eram brancos. Pensa num russo. Qual que é o arquétipo de um russo que você imagina, de um ucraniano? É loiro, pele clara, olhos azuis, uma pessoa de boa estatura, de uma estatura bem alta, né? Os homens europeus são altos. Então você vê que não é o arquétipo que você pensa, tipo assim, um cara negro, de pele bem escura, como é no caso um africano, e depende também da África, da onde você está falando, tá? Porque o pessoal pensa assim, a África toda é negra. Não, você pega ali, por exemplo, a África do Sul, é um país bem miscigenado, porque teve colonização inglesa e tudo mais, mas enfim. Mas você pega, por exemplo, a Argélia, é um país que tem muito branco. Você pega, que é um exemplo de um argelino famoso, o Mahrez, o jogador de futebol. Ele é meio o que a gente chamaria aqui no Brasil de pardo. Ele não é nem branco nem negro, ele está no meio termo ali. Então, mais ou menos ali o que é a população da Argélia. Os egípcios, por exemplo, eles não são necessariamente, aos nossos olhos, tá, negros. Eles são mais ali puxados para um moreno, um pardo. Só que para um americano ele já seria negro, porque o americano ele tem mais essa... A definição de negro dele é um pouquinho mais flexível, tá? Então, não foram só os povos brasileiros, os povos negros, né, que foram escravizados aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo muito bom do Brasão de Armas, que é uma fonte muito boa sobre essa questão, e tem aqui na descrição, vou deixar o vídeo, e lá na descrição desse vídeo tem muitas fontes, então é um vídeo muito bom para tratar dessa questão. Então, posto isso de lado, refutado essa mentira de que, ah meu Deus, os negros eles foram escravizados porque eles eram negros, não, eles foram escravizados porque tinham escravos, inclusive esses negros que foram escravizados aqui no Brasil, eles já eram escravos na África. Eles basicamente perdiam a guerra e eram escravizados, então era a forma mais comum de escravidão que tinha. Roma fazia isso, ela conquistava uma área,
dominava o povo e escravizava o resto, e depois de algum tempo até, enfim, poderia até virar cidadão romano, mas era mais complicado, mas sempre foi assim, você perdia uma guerra, você virava escravo, era assim que a humanidade funcionava, eram tempos diferentes dos nossos. É preciso olhar uma coisa que muito historiador fala que olha, mas não olha, que é o tal do contexto histórico. Você tem que olhar a história com os olhos da época e não fazer, nesse caso, né, um revisionismo ruim. Às vezes é bom você fazer um certo grau de revisionismo histórico, mas nesse aspecto você tem que entender o que as pessoas daquela época queriam. Elas queriam mão de obra barata. Qual era a mão de obra mais barata? Escravo. Negro, branco, enfim, não importava. Mas não estou dizendo que assim, tinha muito escravo branco. É uma minoria, mas existia, tá? Então, isso posto, obviamente não vai ser cogitado a ideia de que algum branco chegar e comprovar, chegar ali, ó, preto no branco, papel lá, falar, ó, aqui, tá aqui, eu fui escravizado. Obviamente esse cara não vai ser escravizado, porque a gente já sabe qual que é o perfil da ministra Aniele. Ela é uma ministra da igualdade racial que é racista, porque ela tinha uma louca lunática surtada lá que ficava falando merda da flamenguista lá, falando da torcida do São Paulo, falando que era a torcida de branco, e a retardada não sabe nem falar português, né? Enfim. Aí depois acabou sendo demitida e a gente sabe que a Aniele Franco ela tá ali porque basicamente ela é irmã da Marielle, então é a única coisa relevante que ela fez na vida dela. E aí o trabalho dela é basicamente ficar dando rolê pelo Brasil, assistir jogo de futebol, tudo pago com dinheiro do contribuinte, porque fazer alguma coisa pra combater o racismo no Brasil ela não vai. Ela tá lá só pra poder gastar dinheiro do trouxa contribuinte que paga imposto. Então não vai acontecer. Isso posto, vamos à questão de restituição, dano à propriedade privada, escravidão e tudo mais. Existe um espantalho que é feito em relação à ética libertária de que você pode. Escravidão está dentro da ética libertária. Vamos lá. Primeiro, isso é uma falácia, isso é um espantalho que é feito, então não é correto. O motivo é simples. Embora dentro da ética libertária você possa fazer um contrato com uma pessoa, dizendo assim, eu prometo trabalhar para você por um mês de graça. Você pode fazer esse contrato. Mas seria um contrato de escravidão? Seria uma coisa que seria quase isso. Só que o problema é o seguinte, você não pode fazer esse contrato porque ele é uma... qual que é o termo que eu estou procurando aqui? Ele é uma... como se fosse uma venda da sua vontade futura. Não sei se esse seria o melhor termo aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não pode... acho que seria alienação a melhor palavra. É uma alienação de vontade futura. Você não pode assinar um contrato na ética libertária que não preveja você mudar de ideia no futuro. Porque, por exemplo, você assina um contrato com uma empresa de TV a cabo. Aí, beleza. Estou contratando a TV a cabo aqui, pago, sei lá, R$60 por mês, tenho direito a XYZ canais. Aí, se eu quiser aumentar o plano para pegar os canais A, B e C, eu pago, sei lá, mais R$10. E se eu quiser cancelar, tá tudo bem, eu e a empresa aqui acordamos que não tem uma multa. Isso é um contrato, beleza, justo. Agora um exemplo de um contrato seria tipo assim, eu e a empresa de TV a cabo X aqui assinamos um contrato em que eu não posso rescindir o contrato. Isso é você fazer uma alienação de vontade futura, porque você pode decidir em algum momento cortar esse contrato. Então, dentro da ética libertária, você não pode fazer um contrato de escravidão voluntária, por mais estranho que seja o termo, porque você não tem como alienar sua vontade futura. Então isso seria considerado antiético, mesmo que a pessoa assinasse de livre e espontânea vontade. Esse contrato provavelmente não seria aceito em qualquer tribunal de contratos, alguma coisa assim que fosse registrado. A pessoa simplesmente olhar e falar, não, isso aqui não é correto, isso aqui não está dentro da ética libertária. Então, não, você não pode fazer um contrato de escravidão voluntária dentro da ética libertária. Isso é uma falácia, é simplesmente um mau entendimento, intencional ou não, do que é a ética libertária. Você pode assinar contratos, mas não contratos que alienem a sua vontade futura. Acho que esse seria o melhor termo aqui que eu estava procurando. Então, tirado esse espantalho da frente, vamos abordar as questões de como que funciona restituição, propriedade privada e essas coisas em uma sociedade libertária, usando a ética libertária para tentar resolver um conflito que é o objetivo de uma teoria ética. Uma teoria ética
ela precisa resolver um conflito. Se ela não resolver um conflito na sua aplicação, ela não é uma ética válida, ela se torna inválida. E a ética libertária é a única ética que consegue resolver o conflito sem causar novos conflitos. Vamos aplicar ela para a questão. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. O Zezinho, ele era um descendente de escravos e ele alega que a terra da Mariazinha, onde ela mora hoje em dia com a família, foi a terra que os ancestrais deles trabalharam e ele exige uma indenização da Mariazinha. Então, sei lá, ele pede R$ 1 milhão, por exemplo. Bom, primeiro, dado as limitações tecnológicas da época e todo esse contexto, é muito complexo você conseguir provar por A mais B, porque, de novo, a justiça, pelo menos como deveria funcionar, né, que hoje não funciona mais assim, mas é sempre em dúbio pro réu, então você vai ter que, o Zezinho lá, ele vai ter que chegar, apresentar a petição dele, montar o caso dele através de um advogado, ou ele mesmo, ele podendo se autorrepresentar, mas enfim, aqui no Brasil não pode isso, mas imaginamos que possa, ele pode se autorrepresentar e falar, olha só, eu tenho aqui uma petição, estou abrindo uma denúncia para poder querer uma restituição da Mariazinha, que aqui eu tenho XYZ documentos, tenho, sei lá, até de repente fotos de alguma coisa, e ele pode falar, ó, isso aqui é meu pai, ou minha mãe, alguma coisa assim, no caso assim, não seria pai e mãe direto, né, mas tipo assim, seria meu tataravô, sei lá, meu trisavô, alguma coisa assim nessa linha, e ele pode alegar ali falando, olha só, eis aqui as provas que eu tenho de que minha família, meus descendentes trabalharam nessa terra, eu quero uma indenização de R$ 1 milhão porque eu fui como uma reparação por causa da escravidão. Isso seria ético dentro da teoria libertária? Sim, seria, porque você pode, no caso de uma agressão, né, que a escravidão evidentemente é uma agressão, temos que deixar isso claro, você pode sim pedir restituição ao dano causado, desde que você consiga comprovar. O problema é justamente esse ponto, desde que você consiga comprovar. É muito difícil, mas muito difícil mesmo você conseguir comprovar isso. Você quer um exemplo? A família do Ciro Gomes, lá, a Ferreira Gomes, né, que é a família dele. Cara, é uma família que ela fez riqueza com engenho de açúcar. E, bom, os escravos, eles vinham para trabalhar muitos em engenho de açúcar. Então, aí fica aquela coisa engraçada. E se algum descendente de escravo ali do Ceará, alguma coisa, ou alguém que não mora mais no Ceará, mas a família morava no Ceará, apresentar uma petição para os Ferreira Gomes lá e falando, olha só, eis aqui uma petição, eu quero uma indenização aí, sei lá, de 1 milhão, R$ 2 milhões, porque eu sou descendente de escravo e a sua família me escravizou. Então, será que vão derrubar um dos grandes aí da política brasileira, um dos grandes cacifes da política? Eu duvido muito, sinceramente eu duvido muito. Então, isso já demonstra o caráter dessa restituição. Pela ética libertária, sim, é possível sim pedir restituição. O problema é conseguir comprovar, porque, de novo, você precisa levar um caso, e esse caso precisa ser comprovado acima de qualquer dúvida razoável para poder ser dada uma sentença favorável à pessoa que está fazendo a petição, que está alegadamente querendo esse direito de restituição. É muito difícil, realmente. Hoje em dia, se acontecesse, sei lá, a escravidão voltar, assim, o que eu argumento é que na verdade a escravidão nunca acabou, né? Ela só ficou mais democrática. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem o Conto do Escravo do Nozick, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Apesar do Nozick ser um gradualista safado, ele é um gradualista safado que escreveu uma das melhores analogias para explicar o porquê que você é um escravo do Estado. Então, né, tá aí na descrição, vou deixar aí para vocês. Hoje em dia seria muito mais fácil, porque, sei lá, você poderia fazer um vídeo de você trabalhando como escravo, alguma coisa assim, enfim, né, pelas questões tecnológicas. Na época era mais complicado. O que realmente isso quer dizer? O que a ministra Aniele Franco lá e o cara lá de Portugal quer fazer? O cara de Portugal tá fazendo isso para si. Como ele é um cara de centro-direita e ele acabou de chegar no governo, ele tá fazendo isso aí para basicamente duas coisas. Primeiro, para irritar a galera que eles chamam de extrema-direita lá, que é basicamente o Chega, que é um partido que quer expulsar imigrantes de Portugal, inclusive os imigrantes brasileiros, o que é bem engraçado. Ele quer expulsar todo mundo, fechar as fronteiras, enfim, é um partido com viés mais nacionalista, mais protecionista em relação à fronteira. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre fronteiras e libertarianismo, tá? Tô devendo isso aí.
Então é basicamente para irritar essa galera da extrema direita e para sinalizar a virtude para a galera woke, progressista, de esquerda, para poder formar uma coalizão ali e, de certa forma, essa centro-direita ali que ganhou, afastar a extrema-direita, isolar ela e deixar tipo, meio que uma coalizão de centro, né, de certa forma. É um pouquinho mais ou menos do que está rolando ali, do que eu consegui interpretar da política portuguesa. Tá? Se isso aqui tivesse sido visto por algum escrito português, aí não sei se tem algum, né? Enfim, se alguém, ou brasileiro que mora em Portugal, quiser explicar mais ou menos o melhor cenário, deixe nos comentários, até porque vai agregar bastante. Eu não acompanho muito a política de Portugal, mas foi o que eu entendi dos movimentos ali, tá? Então, sinalizar isso para a ministra Aniele é basicamente dizer o seguinte: então, o governo brasileiro está fazendo uma petição para que o governo português devolva dinheiro para o governo brasileiro, porque né, tem aquela tese de que os portugueses malvadão vieram aqui, roubaram nossa riqueza e foram embora. Não, eles não, isso não rolou. Rolaram trocas pacíficas entre indivíduos. Mas sei lá, o índio trocava uma terra por um garfo. Não era exatamente assim. Tem essa ideia de que os índios aqui no Brasil eram completamente retardados, não tinham nenhuma forma de tecnologia, não tinham nem garfo, nem faca, que eles viviam numa espécie de período antes da descoberta do fogo, essas coisas. Não, os índios do Brasil eram bem organizados, eles já tinham uma certa tecnologia, claro, não era tão avançado quanto a tecnologia europeia, né, mas eles tinham algum nível de inteligência, tá? Eles não eram completos imbecis, como é vendido a ideia, eles tinham alguma noção. Aí os portugueses vieram, colonizaram e tal. A colonização portuguesa, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Ela era muito mais pacífica do que a colonização espanhola. Os espanhóis sim eram sádicos genocidas que mataram milhões de índios. Os portugueses eles tentavam muito mais em casamento, em diálogo, em tipo assim, pô, vamos aprender a língua dos locais aqui, vamos fazer os locais aprenderem a nossa língua, então a gente tem essa troca cultural. As missões dos jesuítas, principalmente, eram muito nessa linha de aprender, né, nessa questão, então não foi tão brutal assim. Não estou dizendo que não teve nenhum português que não matou nenhum índio que não matou nenhum português. Gente, era um choque de culturas diferentes. É óbvio que houve algum grau de conflito. Mas a escala que eles vendem assim, como se fosse, meu Deus, era um banho de sangue. Não, isso não aconteceu. Tinham conflitos, mas eram conflitos menores e às vezes eram até os portugueses se envolvendo em guerras tribais de um lado com o outro, ajudando um determinado lado. Então, é basicamente isso. Então, assim, o que isso quer dizer? O que eles estão fazendo? Primeiro, é um absurdo o governo português cogitar isso. Porque assim, se o governo vai pagar alguma coisa, significa que o governo vai pegar o dinheiro roubado das pessoas, o dinheiro assaltado via imposto, e dar para outro país para tipo redistribuir para quem? Vai mandar o dinheiro para as vítimas? Vai colocar, sei lá, num fundo para poder combater o racismo, alguma coisa assim? Não vai. Ou se for isso aí, basicamente é tipo... Então, a gente só tá basicamente roubando o governo português pra tipo encher o cu do governo brasileiro e a ministra Aniele Franco poder ficar dando mais rolê pra poder ficar vendo o Flamengo e falando coisas racistas e abjetas, que ela é profundamente racista. Então, é lamentável que isso aconteça. Mas digamos que vá para as vítimas. Ainda assim, isso está errado. Porque, primeiro, restituição é uma questão de indivíduo A deve a indivíduo B. Não é uma questão de tipo, país A deve a país B. Não é assim que funciona. Porque senão você vai pegar, por exemplo, portugueses que não foram escravizadores, ou descendentes de escravizadores, né, no caso, e você vai fazer essas pessoas pagarem pela merda que os escravizadores fizeram. Isso é uma agressão a essas pessoas. Então, isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Ao mesmo tempo em que você, no Brasil, você não vai conseguir montar uma petição, uma petição jurídica para ver quem foi escravizado, quem não foi, e entender como funciona, como foi essa dinâmica da escravidão, e ao mesmo tempo indenizar as pessoas corretas, com valores justos, proporcionais. Isso tem que ser feito num julgamento. Na prática, é basicamente o roubo do governo português, de imposto sendo mandado para o governo brasileiro fazer, sabe-se lá o que o governo brasileiro vai fazer com esse dinheiro. Provavelmente torrar com alguma merda aí de bolsa, alguma coisa, financiar alguma ONG esquerdista aí para poder ajudar os companheiros, basicamente. Então não, isso é basicamente uma piada que está sendo feita. É ridículo o ministro lá de Portugal, o primeiro-ministro de Portugal, abrir as pernas desse jeito e a Aniele fazendo o que a Aniele faz, né? Sendo racista, falando merda, falando bosta sobre o que não entende, não estuda, só enche o cu de Marx e acha que sabe de tudo, então, né, um típico de esquerdista. Então, espero que tenha ficado claro.
Se você curtiu o vídeo, comente, compartilhe, curta, comentar e curtir. É muito importante porque o YouTube ele tá engajando os vídeos basicamente com mais comentários, com mais curtidas, então eu tô pedindo pra galera assim, fazer isso, vocês estão dando retorno, então o canal tá crescendo, isso é muito bom. O canal bateu 961 inscritos, ontem no vídeo tava com 959 e eu falei 957, mas na verdade já tava com 959, então né, pegou mais 2 inscritos, então tá dando certo, comentem, engajem o vídeo. Tem inscrito também do canal mandando fotos do vídeo indo pra home deles, isso também é muito importante, o vídeo só vai pra home do YouTube se você curtir e comentar, porque assim, explicando pra vocês um pouquinho de bastidor de YouTube. Eu tô em vários grupos de WhatsApp, então eu mando pra galera, também tem aqui na descrição o meu grupo do Telegram, Instagram, redes sociais, enfim, que aí eu notifico do vídeo, toca no sininho das notificações e deixa ele preto lá, que é todas as notificações. Se você deixar branco, você não vai receber notificação. Deixa ele preto, que aí você vai receber. Por que que é importante isso? Porque quando você está lá no YouTube, numa televisão, por exemplo, num videogame, alguma coisa, vai aparecer na sua home. Porque às vezes você pode não ver o link, eu mandei no grupo lá, a galera conversando lá, falando um monte de coisa, você perde ou então você não segue nos grupos. Mas segue nos grupos, segue no Telegram e no WhatsApp, que aí você vai receber toda vez o link do vídeo, no Instagram também você vai receber toda vez. É importante. Só que se você perder a notificação alguma coisa, estando na home é muito importante, porque vai para sua home, que é inscrito, e vai para home de outras pessoas que não são inscritas. Às vezes acaba o YouTube, tipo, manda como sugestão, entendeu? Tipo, assiste esse vídeo aí. Então, pô, isso ajuda. Às vezes a galera vê lá o vídeo e fala, pô, legal, gostei desse cara aí, vou me inscrever no canal dele. Então, façam isso, comentem e curtam o vídeo, que isso tá ajudando bastante. O canal tá com um viés de alta bem grande aí nos últimos tempos, então vocês estão me ajudando, então obrigado por isso, né? Na descrição também, além das redes sociais que eu mencionei, tem todos os links aí que eu deixei. Vou deixar o conto do escravo do Nozick, deixar a matéria aí com as merdas que a Aniele falou, então pra vocês perderem um pouquinho da sanidade de vocês aí. Tem também o link dos meios para apoiar o canal. Você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Latino, ou você pode apoiar via Pix, que é o contato.libertario03@gmail.com. Qualquer contribuição financeira será muito bem-vinda para ajudar o canal, enfim. Também camisetas aqui, ó. Manifesto 38, ó, vocês verem aqui, ó, imposto é roubo, sonegar é legítima defesa e fascismo é coisa de comunista. Isso aqui é para irritar seu amigo comunista, deixar ele puto, chamando ele de fascista. Então, na descrição aí tem o contato da Manifesto 38, pra você comprar camiseta, boné, óculos, enfim, tem bastante coisa, dá uma olhada na loja deles lá. Aí tá o contato do Instagram, fala com eles. Lembrando, fala que veio pelo Libertário 013, aí você tem um certo descontinho, ganha uma graninha também, então, né, todo mundo ganha. Na descrição também tem o contato do Nathan Makes English, parceiro aqui do canal que faz da aula de inglês. Então, se você também for inscrito do canal Libertário 013, você garante desconto na matrícula. Então, né, mais um motivo para você se inscrever, se você ainda não se inscreveu. E se você quiser contratar thumbs, designs e tudo mais, parte de post para Instagram, uma gestão de rede social aí, contrata a Ana, minha designer de thumbs, aí tá o contato dela na descrição. Enfim, curtam, comentem, já expliquei o porquê, mas é importante, mas reforçando aqui no final. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.